presidente, senador Aníbal Diniz, senhores senadores e senhoras senadoras, quero fazer um pronunciamento, na verdade, de agradecimento e de reconhecimento, primeiro a Deus, que me propiciou a oportunidade de ter pais maravilhosos que me deram chance e oportunidade de, nascendo num longínquo território federal na época, o território de Roraima, pude concluir o estudo que existia lá e depois sair para fazer o ensino médio e a faculdade e ter voltado para a minha terra para exercer a profissão de médico. Tive sempre a compreensão de meus pais, da minha esposa, dos meus filhos, em toda a minha trajetória, desde a vida profissional de médico até o momento em que decidi entrar para a vida pública. E decidi, senhor presidente, senhores senadores, porque estando lá há 14 anos trabalhando como médico, via as imensas dificuldades que o território passava, começando pela falta de liberdade do povo de escolher seus governadores, passando pelo fato também de que éramos governados por governadores nomeados que iam para lá e simplesmente desprezavam as pessoas que lá estavam. E aí eu decidi entrar para a política em 1982, com 3 bandeiras principais. A primeira, transformar o território de Roraima em Estado para dar dignidade ao povo da minha terra e igualar o status de Estado-membro da Federação aos demais, já que ali, como território, era mais um departamento do que outra coisa. E essas 3 bandeiras que eu tinha, a transformação em Estado só foi possível conseguir na Constituinte. Mas as outras 2 bandeiras, que era a criação da Universidade Federal, que parecia, na época, uma demagogia pensar em criar uma Universidade Federal naquele, então, território, e a Escola Técnica Federal, que também foi essas leis que eram autorizativas, como tive a oportunidade de dizer numa parte que fiz ao presidente Sarney, podiam não ter sido atendidas. A universidade poderia não ter sido implantada, a Escola Técnica, que hoje já é um instituto federal, também poderia não estar implantada, mas o presidente Sarney não só sancionou, como implantou essas coisas que são fundamentais, no meu entender, a criação do Estado, a Universidade Federal e a Escola Técnica. Aqui no Senado, por 2 mandatos, tive sempre uma preocupação. Primeira, de defender e dar condições para que o meu Estado e a minha gente pudessem viver cada dia melhor. Segundo, de combater de maneira bem clara e diria até que certo ponto ousada a corrupção no país todo, mas especialmente no meu Estado. Batalhei muito por algumas coisas que se tornaram realidade, como, por exemplo, a criação de 3 rodovias federais. Quer dizer, o Roraima tinha 3 e eu criei mais 3 rodovias federais, que são as BR-431, 432 e 433. E lamento sair do mandato de senador sem a realização de um outro sonho que está na Câmara há muito tempo para ser aprovado pela Câmara e não foi, que foi a criação do nosso colégio militar, porque nós estaríamos completando a questão da educação que, no meu entender, embora médico, entendo que a educação é a locomotiva para o desenvolvimento de qualquer povo. Infelizmente, o Colégio Militar foi aprovado no Senado e se encontra já há vários anos na Câmara. Espero que na próxima legislatura ele possa ser aprovado e nós vermos implantado em Roraima esse Colégio Militar. Lutei também muito pela região amazônica, que é uma região que corresponde a 51% do território nacional e que, no entanto, não tem a atenção do governo federal, dos sucessivos governos federais, no sentido de uma política efetiva de desenvolvimento da Amazônia. Aprovei também um projeto aqui, nesse sentido, como aprovei o projeto de Fronteira Agrícola Norte, para que possamos ter o desenvolvimento daquelas fronteiras, e também
batalhei para que houvesse a aprovação de uma lei que permitisse, de maneira correta, segura, com bastante transparência e rigorosidade, a criação de novos municípios no país. Infelizmente, 12 anos de um projeto apresentado por mim aqui foi, ao final, aprovado e vetado integralmente pela presidente. Construímos um novo projeto de comum acordo com o governo, com as lideranças do governo, e aprovamos em tempo recorde e, novamente, esse projeto foi, infelizmente, vetado pela presidente. Isso prejudica muito, no meu entender, não só a região amazônica, que tem municípios gigantescos, maiores do que países como Portugal e França, mas também a regiões Centro-Oeste e Nordeste. Mas, de qualquer forma, fico feliz de vários colegas terem dito que já estão apresentando um projeto no mesmo sentido, para que nós possamos ter a possibilidade, dentro de critérios rígidos, de criar novos municípios. Porque se fala assim, mas vai criar um município de não sei quantos mil habitantes. Por exemplo, no meu estado, não tem nenhum município com menos de 5 mil habitantes. Mas em São Paulo tem um município de Borá que tem em torno de 1.000 habitantes. Então, quer dizer, são dois pesos e duas medidas, porque não há uma regra rígida nacional para que todas as regiões possam, precedido de um estudo de viabilidade, poder criar novos municípios no país. Eu quero também agradecer de maneira especial aos colegas que sempre me trataram de maneira muito cortês e me ajudaram nas minhas lutas, mas também aos funcionários do meu gabinete, aos funcionários do meu escritório lá no estado de Roraima, que foram imprescindíveis para que eu pudesse realizar um trabalho que realmente fosse útil ao meu estado. Agradeço também ao Corpo de Funcionários do Senado, porque aqui a gente tem, de fato, um corpo de funcionários técnicos dedicados que nos possibilita, mesmo com essa pressão que existe das correrias normais, de produzir um trabalho adequado. E quero também agradecer, sobretudo, a minha esposa e a minha família, que aceitaram esse meu, digamos assim, encaminhar da medicina para a política e me apoiaram e me apoiam até hoje. Quero agradecer também ao povo de Roraima, que me concedeu 4 mandatos, um de deputado federal, outro de deputado federal constituinte e 2 de senador. Então, eu só tenho a agradecer ao meu povo. Acho que saio do Senado, mas vou continuar na luta em favor do meu Estado, na trincheira que estiver à minha disposição, porque acho que ainda há muito por fazer. Estou feliz com a eleição passada, porque, embora não tenha sido reeleito, nós elegemos a governadora do nosso Estado. Aliás, a única mulher eleita governadora nessas eleições. E, com isso, nós quebramos um ciclo de 7 anos em que o nosso Estado estava só afundando em dívidas, em corrupção e em desatenção aos setores básicos que a população precisa, como saúde, educação, segurança, enfim. O mais fácil é dizer que difícil é de descobrir um setor sequer que o meu Estado esteja bem. Mas eu confio na capacidade da governadora Sueli Campos e vamos marchar juntos para que realmente a vida do nosso Estado, a vida da nossa gente possa melhorar. Eu disse aqui que combati sempre a corrupção e tenho a honra de dizer que estou acabando meus 4 mandatos sem nunca ter tido meu nome sido envolvido em qualquer tipo de coisa ilícita. Isso, para mim, é mais significativo do que muitas coisas, porque realmente sair da vida pública, passar pelas tentações da vida pública e passar incólume sem ter sido envolvido ou processado nunca, para mim é uma honra que eu tenho muito grande. A eleição deste ano lá em Roraima foi muito atípica, porque nós tivemos que enfrentar, no nosso grupo, o esquema do governo federal, do governo estadual e da prefeitura da capital, além da maioria das prefeituras do interior. Mas conseguimos eleger a nossa governadora e eu quero dizer que combati o bom combate, aliás, o bom e honesto combate. Saí de uma eleição em que
não tergiversei, não compactuei com nenhum tipo de coisa que não fosse honesta e, ao mesmo tempo, fico honrado de ver que o meu Estado volta a ser governado por pessoas que realmente não só vive, mas como ama a nossa terra, como é a nossa governadora Sueli Campos. Então, eu quero muito agradecer essa oportunidade que Deus me deu, que minha família me deu, e o apoio de todos que já mencionei aqui, e dizer que saio muito mais realizado do que triste, e espero continuar na vida pública da forma que Deus assim o dispuser. Ouço com muito prazer, senador Rubem Figueiredo. Senador Mozarino Cavalcante, nós somos velhos conhecidos. Palmilhamos os mesmos salões e salas das comissões e plenário da Câmara dos Deputados durante 8 anos. Um deles na Constituinte. E dele me recordo perfeitamente o trabalho de Vossa Excelência para a criação do território de Roraima. Do Estado. Estado de Roraima. De território para Estado. Realmente. Foi um trabalho hercúleo. Trabalho que se semelha àquele do nosso colega Siqueira Campos para a criação do Estado de Tocantins. Vossa Excelência foi permanente, persistente, insistente para que fosse criada, voltando-se contra uma posição praticamente definida pelo governo federal. Jamais me esquecerei a luta de Vossa Excelência em favor da criação do seu Estado. Mas quero ressaltar também que eu não me esqueço da sua luta em favor da solução da ainda persistente questão indígena. Vossa Excelência percorreu o país inteiro liderando uma comissão no sentido de encontrar uma confluência de vertentes que estavam se degradando e se degradiam ainda hoje na solução dessa triste guerra que não poderia existir entre irmãos. Eu reconheço sinceramente que talvez Vossa Excelência até tenha sido pioneiro nesse trabalho aqui no Congresso Nacional. Outra coisa que me admira no trabalho de Vossa Excelência é a sua luta em favor da criação de municípios. Vossa Excelência, nesse período que eu me encontro aqui, pelo menos Vossa Excelência enfrentou 2 batalhas. Creio que a sua ideia, porque é de uma boa semente, naturalmente vai ser revivificada e amanhã dará frutos. Porque a ideia é excelente, a ideia deve permanecer. Outro fato que Vossa Excelência lutou aqui, que eu também sou testemunha e preciso ressaltar, é a questão da reforma da legislação eleitoral. Tantas vezes Vossa Excelência levantou dessa tribuna a questão, apresentou inclusive projetos que estão tramitando aí. Eu tenho a impressão de que também é uma semente de boa qualidade e que terá frutos futuramente. Até porque essa reforma político-eleitoral é imprescindível para a estruturação da verdadeira democracia no nosso país. E para finalizar, senador Mozarino Cavalcante, o senhor é um homem de luta, comprovado ao longo da sua longa carreira político-partidária, parlamentar. Eu quero deixar a Vossa Excelência, como estímulo à sua luta, uma mensagem que vem de um grande cidadão que conquistou o mundo pela fé, pela disposição de luta que teve, principalmente quando recebeu o governo dos Estados Unidos numa época extremamente difícil e criou o famoso programa do New Deal. Trata-se de Franklin Delano Roosevelt, de saudosa memória. Ele dizia que é melhor alcançar triunfo e glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres espíritos, que não vivem muito, nem gozam muito, porque vivem numa penumbra cinzenta que não conhece vitória nem derrota.
Esse é o espírito de Vossa Excelência. Vossa Excelência volta para sua terra com a mesma disposição que sempre demonstrou aqui da tribuna parlamentar, tanto na Câmara como aqui no Senado. Desejo-lhe êxito na sua carreira política e vejo que Vossa Excelência é jovem, tem possibilidades ainda de prestar relevantes serviços ao seu Estado e ao país. Meus cumprimentos, minhas homenagens. Senhor presidente, me permita apenas que inclua nesse meu aparte uma saudação à senadora Ana Rita. Eu terei que me retirar dentro de instantes, mas quero que Vossa Excelência permita consignar aqui o meu respeito, a minha admiração por ela, pela luta que teve, talvez ninguém mais do que ela, em favor dos direitos humanos. Por gentileza, registro. Muito obrigado, senador Mozarino Cavalcante, minhas homenagens sinceras e o registro da minha homenagem como bronze permanente. Eu agradeço muito as palavras de Vossa Excelência, que para mim honram sobremaneira o meu pronunciamento. Vossa Excelência que é um homem vivido, de lutas, sempre do bem, e que deixa o nosso Senado por opção própria. Então, eu realmente entendo que nós também devemos dizer uma palavra para aqueles que não gostam da política, que eles aprendam a gostar da política, a participar dela, seja simplesmente, digamos dizer, sendo de maneira consciente o seu direito cidadão de votar correto, como também de mobilizar aqueles que não têm uma visão adequada. É importante que a gente continue lutando para que a nossa democracia, como disse Vossa Excelência, possamos ter legislação eleitoral adequada, quadro partidário melhorado e a gente possa, de fato, avançar na democracia do nosso país. Eu quero também agradecer a referência que Vossa Excelência fez com relação à questão das terras indígenas. Nós criamos aqui uma comissão temporária externa, em que eu fui o presidente, o senador Delcídio foi o relator, e andamos em vários estados realmente do país e apresentamos um relatório, senador Aníbal, que harmonizava essa questão de demarcação de terras indígenas sem criar a figura do intruso, do que tem que ser excluído, desse apartheid que se faz hoje e que, infelizmente, é uma política puramente territorialista, não é uma política humanista. E, casado com isso, porque a gente via que, por trás desses movimentos todos de demarcação, estavam organizações não governamentais. E nós recebemos muita denúncia, e eu fui o presidente da CPI, a primeira CPI das ONGs que funcionou aqui no Senado e que, a duras penas, concluiu o seu trabalho e listou uma série de pessoas e entidades que estavam envolvidos em ilícitos, inclusive com recursos públicos. Mas ouço o senador Aureliano com muito prazer. Nobre senador Mozarildo Cavalcante, extraordinário representante do Estado de Roraima. Quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está de parabéns pela vossa vida pública, porque, como Vossa Excelência bem disse, o seguinte, Vossa Excelência optou em dois momentos importantes da vida, um como profissional da medicina, um grande médico que eu sei que o é, e depois para a vida pública também, mas de uma forma só. Tanto a vida profissional como médico, como político, você tem duas alternativas. Ou você opta pelo sacerdócio, ou você opta pelas tentações. Vossa Excelência optou pelo sacerdócio e deu uma demonstração clara do sacerdócio perseverante, na busca permanente do bem do vosso Estado e do Brasil, e dando demonstrações que as tentações não puderam lhe corromper, não só nas disputas políticas, mas também no ato de governar, no ato do bem-fazer pela comunidade. Vossa Excelência está de parabéns. Vossa Excelência, eu não digo que volta para casa, Vossa Excelência apenas dá um tempo no sentido de dar a sua contribuição como médico que é competente e eficiente, mas também em outras áreas de atuação para o bem social, mas, como disse bem esse grande senador Rubem Figueiró, é muito jovem e ainda terá muito a fazer publicamente pelo país. Parabéns, senador Mozarildo Cavalcante. Muito obrigado, senador Aureliano. Eu fico também muito honrado com a parte de Vossa Excelência. Sei do seu passado, do seu trabalho, e tenho certeza que o Senado só se engrandece com a presença de pessoas como Vossa Excelência. E eu quero, senador Aníbal, encerrar
dizendo o seguinte: muitas vezes, aliás, essa frase foi dita inicialmente em 1914 pelo Rui Barbosa, que disse que de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, o homem honesto chega a ter vergonha de ser honesto e desiste das lutas. E eu quero aqui dizer àqueles que querem um Brasil melhor: não desistam da luta. Qualquer que seja a maneira como você lutar, lute para que o nosso país amanhã seja melhor para os nossos filhos, os nossos netos e para as gerações que vão nos suceder. Muito obrigado. Obrigado, senador Mozarildo. Vossa Excelência, que tem uma experiência parlamentar de longas datas, estava já aqui na minha chegada e devo dizer que quantas vezes trocamos ideias ali sobre assuntos que dizem respeito à Amazônia, e Vossa Excelência é um digno representante da Amazônia nessa casa, pelo Estado de Roraima, e parabéns pelo mandato e pela vida pública que tem. E eu passo a presidência dos trabalhos a Vossa Excelência, porque o próximo orador sou eu.